Naruto Rikudou conseguiria vencer todos os Hokages? E aqui eu não estou falando dele enfrentar um de cada vez, eu me refiro ao Naruto ter que derrotar todos os 6 Hokages de uma só vez. Hashirama no auge, Kakashi com duplo Mangekyou Sharingan e Minato modo Kurama. Será que o Naruto conseguiria vencer todos eles? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Versões utilizadas. Para não ficar dúvida, o Naruto usado será esse aqui, com metade do chakra do Hagoromo, parcela de chakra das bijus, Google Damas e com tudo que tem direito nesse modo. Já o Hashirama será ele vivo na época que solou o Madara no Vale do Fim. O Minato será ele com modo Kurama e Edo Tensei. O Kakashi será ele com duplo Mangekyou Sharingan. O Tobirama será ele Edo Tensei. O Hiruzen também será ele Edo Tensei. E a Tsunade será a versão da guerra. Como de costume, vamos relembrar as principais habilidades de cada um. Mas galera, aqui são 7 personagens, então eu só irei focar no principal para contextualizar. Então logicamente vai ficar faltando habilidades aqui. E vamos começar pelo Hashirama. O Hashirama da batalha de hoje é o Hashirama Auge, que tinha acesso ao modo sábio, que era ativo quase que instantaneamente, e conseguia dar acesso à estátua de 1000 palmas, uma estátua colossalmente grande e que fazia a Kyuubi completa parecer um brinquedo na sua mão. Essa estátua foi forte o suficiente para resistir a uma sequência de Bijudamas, e ainda destruir o Susanoo perfeito do Madara, que cobria a Kyuubi. Além disso, o Hashirama tem jutsus que selam movimentos, domina o campo de batalha com seu nascimento da floresta e tem o pólen venenoso, além de reservas de chakra absurdas e uma das melhores regenerações da obra. Em seguida vem a Tsunade, a quinta Hokage, que foi a maior ninja médica de sua época, e com certeza iria ser fundamental nessa batalha, mas que também pode se posicionar no ataque devido à sua regeneração, que segundo Madara, podia se comparar até mesmo à do Hashirama, devido à arte ninja, a 100 curas, e que é abastecida pelo selo Byakugou. Além disso, a Tsunade mostrou uma força absurda, capaz de destruir o corpo de um dos clones do Madara com apenas um soco, força bruta para trincar o Susanoo inicial do Madara, e até mesmo força o suficiente para deitar um Susanoo já na sua versão com pernas. Então a Tsunade pode fazer um grande estrago caso acerte o seu alvo. Já o Tobirama é um estrategista nato, onde consegue analisar a situação e procurar a melhor resolução para o problema. O Tobirama mostrou poderosos jutsus de água, sendo capaz de até mesmo de cortar vários galhos da árvore divina. Também tem jutsus extremamente destrutivos, como o jutsu auxiliar do Edo Tensei, que invoca uma sequência gigantesca de papéis bombas, um atrás do outro, até que o inimigo seja completamente destruído. Além de contar com o Hiraishin, o que torna ele imprevisível durante o combate. Já o Kakashi vem para o combate com seu Susanoo perfeito, que já é extremamente forte só por ser um Susanoo, bora combinar, mas ainda pode apelar e adicionar o poder do Kamui a Shurikens, e assim lançar seus ataques, além de conseguir ficar intangível, e também conseguir usar o Kamui a longa distância, e ainda tem o Haikiri Kamui, que simplesmente manda para outra dimensão tudo aquilo que for afetado pelo ataque. Depois temos o Minato, com metade do poder do Kurama, o que eleva todos os seus atributos físicos, como força, velocidade e resistência, além de proporcionar um avatar de chakra extremamente poderoso na defesa, e que dá acesso a Bijudama nos ataques. Além do Minato ser um gênio em combate e ter várias estratégias com seu Hiraishin, para vencer seus inimigos o pegando de surpresa. Nesse modo, Minato também mostrou um Rasengan massivamente grande pelo avatar do Kurama, o tornando um perigo quando se fala de poder destrutivo. E por último, mas não menos importante, o Hiruzen, que dominava os 5 elementos e era capaz de combater a estátua de madeira do Yamato / Zetsu. O Hokage, que também dominou todos os jutsus da Aldeia da Folha, além de que o Hiruzen também tinha uma poderosa invocação, o Rei Macaco Ema, uma invocação que podia o auxiliar em combate de curto alcance, transformada em um bastão, e até mesmo era forte o bastante para empurrar a Kyuubi para fora da vila. Já o Naruto de hoje é ele no seu auge, tendo livre acesso ao chakra das bijus e conseguindo fazer um combo de Rasen Shuriken das bijus, capaz de gerar danos até mesmo na Kaguya. Esse Naruto tem todos os seus atributos elevados devido ao chakra Rikudou, conseguindo socar tão forte a ponto de pressionar o Madara Rikudou e rachar a árvore divina. Lembrando que aqui o Naruto sequer tinha ativado o modo Kurama. Esse Naruto já tinha uma velocidade suficiente para reagir e chutar a Google Dama do Madara, e até mesmo conseguir reagir a um ataque de luz a queima-roupa. Esse Naruto conseguia voar e tinha os melhores poderes sensoriais da obra, além de ter acesso às Google Damas. E o modo Rikudou, que permitiu Naruto ter uma compreensão ímpar sobre o chakra. O poder destrutivo do Naruto era surreal, conseguindo destruir inúmeros Shibaku Tenseis do Madara Rikudou, e com um Rasengan de lava tão forte a ponto de ferir o Madara Rikudou e capaz de cortar algo tão grande como a árvore divina. E beleza, agora que a gente falou o principal, vejamos como seria uma possível batalha de Naruto Rikudou contra todos os Hokages. E bem, logo de cara o Naruto com certeza faria clones,
Basicamente em todas as lutas do Naruto, ele usou clones, e aqui não seria diferente. Porém, ao invés de fragmentar o próprio chakra em várias vezes, o Naruto poderia fazer uma quantia massiva de clones sob medida. Eu estou falando aqui do Naruto fazer vários clones usando uma quantia considerável do chakra da Kyuubi, assim como o Naruto fez contra a Kaguya. Sendo assim, o Naruto iria conseguir manter uma qualidade e ainda assim teria a vantagem numérica. Então, de cara, o Naruto já consegue tirar a desvantagem numérica. Já no lado dos Hokages, eles teriam que ir pra cima com tudo. Nesse time tem ninjas geniais, como o Tobirama e o Minato. Sendo assim, não iria demorar para os Hokages perceberem que o Naruto original era o Naruto que tinha as esferas da verdade nas costas. Em outras palavras, os Hokages iriam se organizar para chegar até esse Naruto. Porém, antes disso, eles teriam que enfrentar os seus clones. E bem, caso os clones fossem para cima na base da porrada, os Hokages poderiam usar algumas estratégias para se proteger e atacar ao mesmo tempo. A primeira seria que os Hokages mais fracos e sem defesas próprias ficassem mais próximos do Hashirama e Minato, pois eles conseguem criar defesas muito rápido, usando o Mokuton ou o chakra da Kyuubi. No entanto, eles também teriam que atacar, e para isso o Minato poderia preparar uma poderosa Bijudama, e assim limpar boa parte do campo de batalha. Já o Hashirama pode usar o seu elemento madeira para dominar o campo de batalha terrestre, e ir destruindo os clones que encontrava pelo solo. Porém, aqui os Hokages já iriam encontrar o primeiro problema. Todos os clones do Naruto conseguem voar, sendo assim o Mokuton pelo solo seria inútil. Com essa jogada, a gente também já descarta a possibilidade de ser afetado pelo pólen venenoso. Usar Bijudama até daria certo em boa parte dos clones, porém só com isso não seria o suficiente para eliminar todos, além do fato do Naruto original conseguir anular qualquer ninjutsu com as Gudou Damas. E sabendo do fato que o Naruto original é aquele que tem as esferas da bússola da verdade, o Hashirama poderia tentar surpreender o Naruto com seu selamento que foi capaz de pegar o Jubito. Porém, isso daria certo contra essa versão do Naruto? A resposta é com certeza não. Esse Naruto considerado tem uma reação tão boa quanto a do próprio Madara Rikudou, e isso é garantido pelo Databook, e a reação do Madara era maior que a do Jubito, então só com isso já é possível confirmar que o Naruto conseguiria reagir a esse ataque. Porém, além da citação do Databook, a gente tem o feito incrível do Naruto desviando de um ataque de luz, que estava a menos de 1,5 metro dele. E como vocês podem ver na cena em câmera lenta, o Naruto só começa a se mexer quando o raio já está na metade do caminho. Então sim, o Naruto consegue desviar de ataques na velocidade da luz. Lembrando que eu não estou apenas falando aleatoriamente que esse ataque tem a velocidade da luz porque ele brilha, e sim porque é confirmado no Databook. Mas enfim, tentar selar o Naruto não daria certo com esse nível de reação. Seguindo essa mesma lógica, a gente já descarta também a possibilidade do Naruto ser surpreendido por um ataque de Hiraishin, do Minato ou do Tobirama. No caso do Tobirama, ele já era superado pelo Madara, sem os poderes do Rikudou. Ou seja, esse Naruto com poder Rikudou, e que é confirmado ter um aumento nos poderes sensoriais, daria um baile no Tobirama. O Naruto conseguiu desviar de ataques da Kaguya, que usava portais dimensionais, então não seria combos com kunais arremessadas mais o Hiraishin que iria superar o sensoriamento e a reação do Naruto. E caso você esteja em dúvida, não, o Naruto não foi marcado nem pelo Minato e nem pelo Tobirama. Sempre que eles o teletransportaram, foi tocando ele, como o Tobirama mostra aqui, ou quando o chakra de ambos se tocaram. Então o Naruto não tem a marca do Hiraishin no corpo de nenhum dos dois. O Minato atacar diretamente o Naruto original com a Bijudama era inútil, pois o Naruto consegue anular o ataque com as esferas. Rasengan gigante, a mesma coisa, também pode ser anulado. Vale mencionar que o Minato até tem o modo Sennin, mas ele não consegue combinar o modo Kurama com o modo Sábio. E a oportunidade para usar e necessidade ele teve. Quanto o Jubito, o único que fez isso foi o Naruto. E o Minato apenas fazia o Jutsu normal e o Naruto adicionava o Senjutsu. Então tentar usar a combinação dos modos também não iria rolar. O Minato não tem base para isso. Usar o modo Sábio da forma base também seria uma péssima ideia, até porque o Rasengan do Minato com Senjutsu é do tamanho de um Rasengan normal, e ainda teria que se aproximar de um Naruto, que é mais rápido e que tem Gudou Damas, e ainda por cima voa. Então a chance do Minato conseguir usar o Senjutsu de forma efetiva nessa luta são zero. Mas e o Hashirama? Ele mostrou dominar o Senjutsu completamente, então ele poderia adicionar Senjutsu nos ataques a longo alcance do Minato. Não poderia? E sim, na teoria ele poderia, porém acertar o Naruto ainda seria muito complicado. Ele consegue voar e desviar em qualquer direção, além do fato dele poder sim usar as esferas da busca da verdade para se defender. O Senjutsu não tem 100% de eficiência, ele apenas dá a oportunidade do jutsu da pessoa ser efetivo, porém ainda precisa ser muito poderoso.
E além disso tudo, o Naruto pode apenas revidar com seu próprio ninjutsu de destruição em massa. E que, diga-se de passagem, é bem mais poderoso por ter o Senjutsu do Rikudou. Então, mesmo que o Minato e o Hashirama se juntem, ainda não daria em nada. Vale lembrar que um ataque pelas costas também não iria dar muito certo, porque afinal de contas, o Naruto tem clones que podem o proteger. E se o Hashirama usasse 1000 palmas, ele não poderia conseguir acertar o Naruto? E a resposta é dificilmente. O Naruto consegue voar, ou seja, sair da área de efeito do ataque é algo muito simples, e ele pode fazer isso voando para cima. Além disso, esse Naruto consegue fazer jutsus de lava extremamente poderosos, capaz de cortar a própria árvore divina. Então com a 1000 palmas não seria diferente. E só para lembrar, esse Rasen Shuriken de lava tem Senjutsu Rikudou, e é por isso que ele é tão forte, diferente do Rasen Shuriken de lava de Boruto. Então não vão se iludindo. Mas enfim, como o Naruto consegue voar e ganhar distância, ele pode preparar um ataque em massa de Rasen Shurikens, sem ser interrompido, e obliterar 1000 palmas. Lembrando que aqui seriam ataques com Senjutsu do Rikudou, então são muito mais fortes do que a Bijudama que a 1000 palmas já tancou lá atrás. E os poderes do Kamui não poderiam acabar com Naruto? E a resposta é com certeza não. Mesmo que o Kakashi consiga usar o Kamui a longa distância, ainda leva um certo tempo para ele fazer isso. E para um cara que se defendeu da Kaguya e desviou de um ataque de luz, é muito fácil se esquivar do Kamui. Além disso, Naruto pode fazer uma quantia absurda de clones, como eu falei lá atrás. E ele pode passar todas as Gudoudamas a um clone, como ele já fez antes, ou passar uma para cada um. E assim o Kakashi jamais saberia em qual Naruto tentar usar o Kamui. Além de que o poder do Kakashi não dura muito, então ele teria que tentar isso logo no começo ou perderia a chance. Enquanto Naruto pode passar por dias spawnando clones para confundir o Kakashi. O Kamui Shuriken também não daria certo pelo mesmo motivo. O Naruto pode fazer clones tanto de si próprio como dos avatares do Kurama, e todos conseguem voar e esquivar para qualquer direção. O Kakashi só acertou os braços da Kaguya por 2 fatores. Primeiro, que eles eram gigantes, até se comparado ao próprio Susanoo. E segundo, ele só usou o Kamui Shuriken quando os braços estavam parados. Já contra o Naruto ou o avatar do Kurama que voa e bem rápido, não iria funcionar, afinal ele não vai ficar parado lá como os braços da Kaguya. O Haikiri Kamui também já descarta, porque o Kakashi ainda não sabe voar para se aproximar e nem tem como identificar o Naruto verdadeiro. Em outras palavras, tudo que os Hokages tentassem, o Naruto teria uma resposta. E sim, a Tsunaden, Hiruzen e o Tobirama só iriam ficar de vela nessa luta. Simplesmente é o nível de batalha que está além dos poderes deles. E para finalizar a luta, o Naruto pode escolher se seria de longe ou de perto. No caso da Tsunaden e Hiruzen, bastava uma Gudodama e era F. Nenhum dos dois tem velocidade ou reação para se defender do Naruto no auge, que acertou a Kaguya. Não dá, eles não iriam nem entender o que acertou eles. No caso do Hashirama não seria muito diferente. Mesmo upando o melhor feito dele de reação, ele ainda não tem a reação da progenitora do chakra e também iria de base contra as Gudoudamas. No caso do Minato e Tobirama, poderia ser mais complicado, pois dependendo da distância, o Naruto também poderia acertar eles sem que eles tivessem tempo de reação. O Minato sem um braço tá aí para não me deixar mentir. Mas se o Naruto começasse a assolar os outros Hokages primeiro, eles não são bobos e ficariam alerta e poderiam fugir antes que a vez deles chegasse. Por isso, o mais indicado seria começar já pelo Tobirama e pelo Minato. Porém, se o Naruto não quisesse ir de 1 a 1 acertar Gudoudama, era só ele se afastar, ganhar distância voando e preparar uma sequência de Bijudamas e Rasen Shurikens. Só com isso, a maioria já seria derrotado. Mas vendo que o manto de chakra da Kyuubi já resistiu ao ataque do Jubi, foi na marra, mas resistiu, o Naruto poderia apelar mais e carregar chakra sábio e ativar o avatar do Kurama, modo Ashura, e usar os seus 2 ataques mais poderosos. E aí todos os Hokages iriam de base, a não ser que eles fugissem com o Hiraishin. Conclusão: se todos os Hokages enfrentassem o Naruto no auge, eles ainda seriam completamente derrotados. E de verdade, seria muito fácil pro Naruto. Mas e aí, o Sasuke no auge também conseguiria fazer isso? O Sasuke precisaria da guia do Susanoo? Se quiser, eu posso fazer um vídeo nessa mesma pegada com o Sasuke. Mas isso é vocês que decidem. Em todo caso, só irá ver esse vídeo se for inscrito no canal. Então já se inscreve e ativa o sino das notificações para não perder caso o vídeo venha a ser feito. E esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!